Quem achou, diga amém. Está escrito assim. O tema dessa pregação, olha só, é a santidade de Deus. Repita comigo: Deus é santo. Olha para o seu irmão e diga: Deus é santo. Está escrito assim, versículo 1: No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor. É uma visão tremenda que Isaías teve aqui. Eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins, que é uma hierarquia de anjo, se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas cobriam o rosto, com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado as portas estremeceram, e em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, Isaías, quando viu o poder da santidade de Deus. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Esse texto mostra para nós e revela para nós a santidade de Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não é qualquer Deus. Ele não é um Deus comum. Ele é um Deus, escute isso, que quando Ele revela a tua santidade, isso aqui foi só uma demonstração do reflexo da santidade que emana do trono de Deus. Ninguém é capaz, com esses olhos humanos, naturais e carnais, olhar e contemplar por um segundo a santidade de Deus que sai do trono de Deus. Está vendo esse trono branco aqui na frente? Certo? A palavra branco significa santidade, pureza. Nenhum de nós, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum ser criado consegue por um segundo olhar e manter por um segundo o seu olhar fito no trono, na santidade, nos raios, na irradiação, no poder tremendo que sai da santidade do trono de Deus. Se Deus te desse a oportunidade de você olhar por um segundo sequer, um segundo, 1, 2, passou, por um segundo, com metade do seu olho, com metade de um dos olhos, só de triscão, só de relance você passasse, um segundo, você contemplando a santidade de Deus, já era o suficiente para você ser dizimado pela glória de Deus. Já era o suficiente para você ser pulverizado pela irradiação da santidade que emana do trono de Deus. Isso já era o suficiente, só um piscar de olhos, para você ser desintegrado em frações de segundo diante da presença de Deus. Ninguém consegue suportar, ninguém consegue resistir, tamanho é o peso da glória e da santidade que emana desse trono. E Isaías, Deus deu só um reflexo para ele, preste atenção. Isso que Isaías viu nessa visão, não foi a demonstração da glória de Deus, porque se Isaías tivesse visto a glória de Deus, ele tinha sido pulverizado imediatamente, virado pó, diante de Deus, ali, como areias do mar, tinha sido dizimado.
O que ele viu aqui foi só uma demonstração da glória santa que emana do trono de Deus. O que ele viu aqui foi só o reflexo da glória de Deus. Se eu estiver olhando para o sol, eu não aguento, você não aguenta olhar com seus olhos diretamente para o sol e ficar parado, porque o seu olho não suporta o brilho que sai daquele sol. E o sol está muito distante da terra, quilômetros muito distante da terra. Eu não estudei, porque o Espírito Santo está me inspirando isso agora, mas senão eu tinha estudado, para dizer para você quantos quilômetros de distância o sol está da terra. Está muito longe, muito mesmo. E ainda assim, você e eu, nós não conseguimos olhar e manter os olhos fitos no sol, sem que os nossos olhos sejam totalmente destruídos se nós ficarmos com os olhos abertos. Agora entenda, a terra é um lugar cheio de pecado e abominação, e Deus está muito distante da terra, porque Deus é muito santo, e Ele não pode suportar as abominações, as calamidades, as tragédias e os horrores. Ele não pode permitir que o cheiro do pecado chegue até as narinas dele, sem que ele sinta nojo, sem que ele sinta náuseas, sem que ele tenha vontade de vomitar em cima de nós e nos dizimar, nos destruir, assim como ele destruiu a geração de Noé, certo? Então, o padrão de Deus, Deus está muito distante de nós. Quando eu digo distante, não estou dizendo que Deus não se faz presente onde nós estamos. Eu estou dizendo, o nível da santidade de Deus é um padrão tão elevado, é um padrão tão alto, que olha só o que diz, se você está com a Bíblia acompanhando. Olha só no versículo 1. Vi o Senhor sentado num trono. O que está escrito aí? Num trono muito elevado. Significa que, escute isso, que Deus está acima de todas as coisas que foram criadas, todas as coisas visíveis que foram criadas e todas as coisas invisíveis. Deus está num trono muito elevado. Vamos supor que a criatura mais elevada depois de Deus seja os serafins, ou os querubins. Vamos supor que diante de Deus eles sejam as criaturas mais elevadas. Os próprios anjos que estão ali, Deus está imensamente mais, inúmeras vezes mais, milhões de vezes elevado acima deles. Nem os próprios anjos, nem os próprios arcanjos, serubins e querafins são capazes de suportar se aproximar do brilho e da glória da santidade de Deus que emana, que irradia desse trono. Assim como você está muito distante do sol e não é capaz de suportar 1 minuto de olho aberto, assim os anjos estão muito distante de Deus, que está num trono muito elevado, mas ainda assim, com toda essa distância, com toda essa longura, ainda assim, eles não suportam olhar para o trono de Deus. Tamanha é a santidade que sai daquele trono. Esse é o Deus que você serve. Preste atenção. A palavra santo, eu já ensinei isso várias vezes, talvez tenha alguém aqui que já até decorou. Alguém aqui lembra o significado da palavra santo? Só levanta a mão se tiver alguém que lembra o significado da palavra santo.
1, 2, 3. Amém. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em grego e em hebraico. E a palavra santo, ela tem um significado. O que significa? A palavra santo significa aquele que é separado. Deus é tão santo, a santidade de Deus é algo tão glorioso, tão poderoso, que Deus é 100%, eu não disse 10%, Deus é 100% separado do pecado. Significa que não tem uma mancha na vestidura de Deus, na vestimenta, não tem uma ruga em Deus, não tem um detrito, porque se tivesse um pecado, escute, até o pecado, escute isso, até o pecado não suportaria comparecer perante o trono de Deus sem ser dizimado e sem ser destruído. Então em Deus não há mancha alguma, não há ruga alguma, não há detrito algum, Ele é 100% santo. Sabe o que isso significa? Que toda vez que você vê alguém fazendo algo em nome de Deus, só que essa pessoa não vive uma vida de santificação, de santidade, toda obra que ela está realizando em nome de Deus, se tem pecado envolvido, Deus não está no meio, Deus não se faz presente. Por quê? Porque Deus é 100% separado do pecado. Essas igrejas que você vê, por exemplo, na televisão, de falsos pastores, que estão enriquecendo à custa do Evangelho, estão enriquecendo à custa do nome de um Deus que é tremendo e santo Ele é, em nome de Deus. Agora, Deus que está num padrão tão elevado como você ouviu, Deus que está num padrão de santidade tão acima de todas as coisas, você acha que tem sequer um dedo de Deus envolvido nessas igrejas, nessas obras que estão roubando o dinheiro das pessoas? Você acha que um Deus que é 100% separado, elevado em santidade, se envolve em falcatrua? Não. Então tudo quanto é coisa que envolve o nome de Deus, se não houver santidade, Deus se retira, escute, imediatamente. A presença de Deus é muito sensível. Sabe o que é sensível? Quando você, não sei se já aconteceu com você, de você for chupar um picolé e o seu dente for muito sensível, você encosta a pontinha do dente e já dá aquele choque, aquela gastura. A santidade de Deus é muito sensível, e quando Ele vê uma pontinha sequer de iniquidade, de sujeira, de qualquer calamidade, imediatamente, por causa da sua sensibilidade, Deus é obrigado a se retirar. Por quê? Porque Ele não vai manchar as vestes dele, Ele não vai manchar a sua coroa de glória, e Ele não vai manchar o seu espírito, que é 100% santo. Olha só como que Deus não suporta e não tolera o pecado. Vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você pense agora. No princípio Deus criou Adão e Eva. Deus, que é 100% santo, que está num alto e sublime trono muito elevado, olha que tremendo isso, olha que tremendo. Esse Deus tão elevado em glória, tão elevado em poder, tão santo, tão tremendo, tinha comunhão plena com o homem e com a mulher.
A presença de Deus estava na sua totalidade, invadindo o jardim do Éden como uma fumaça. Aquele lugar cheirava santidade, aquele lugar tinha aparência de santidade. Qualquer lugar que você pisava, saía um barulho santo. Você dava outro passo, saía outro barulho santo. Você dava outro passo, qualquer movimento, santo é o Senhor. A glória e a santidade de Deus estava esparramada, estava espalhada em todos os cantos do jardim do Éden. Agora eu te pergunto, para você ver a sensibilidade: quantos pecados foram necessários para a presença de Deus banir Adão e Eva do jardim do Éden? Alguém responde. Vou perguntar de novo. A presença de Deus estava em todo lugar ali. Quantos pecados foram necessários para Deus se retirar imediatamente, sem pensar um segundo daquele lugar? Quantos pecados? Quantos? Um pecado foi o suficiente para Deus cobrir o seu rosto de vergonha e se retirar. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Porque Ele é 100% separado, nem um pouco misturado. Um pecado. Deus é tão santo, que Ele foi obrigado, por causa da sua santidade, a se retirar imediatamente, porque Ele é 100% separado do pecado. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: santo e tremendo é o seu nome. Santo e tremendo. E agora você vê o que na igreja hoje? As pessoas aprontam de tudo, as pessoas fazem de tudo e mais um pouco, e diz que o Espírito Santo está no meu coração. Ah é? A palavra de Deus diz que Deus é 100% separado do pecado, e bastou um pecado para Ele se retirar do jardim do Éden. Um pecado. Olha para mim, Deus não tolera, Deus não suporta, Ele tem náuseas do pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa numa coisa que te dá nojo. Do que você tem nojo? Pensou? Antigamente eu tinha nojo, quando eu era criança, estudava na creche, eu tinha nojo do cheiro daquela sopa. Eu não podia sentir o cheiro daquela sopa. Se eu sentisse o cheiro daquela sopa, meu estômago fazia assim, ó, embrulhava já. Eu não suportava o cheiro daquela sopa. Preste atenção. Hoje eu mudei. Hoje eu amo sopa. Hoje, se alguém fazer sopa, eu como, eu gosto. Sabe por quê? Eu sou uma criatura e eu mudo. Escute isso. A palavra de Deus diz que a santidade de Deus é imutável. Sabe o que significa? Que Deus não muda. Sabe o que significa? Aquilo que Deus tinha nojo no passado, aquilo que fazia Deus sentir vontade de vomitar no jardim do Éden, ainda hoje provoca náuseas e nojo em Deus. Não há sombra e nem variação alguma de mudança na santidade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensou em algo que te dá nojo? Você que é mulher, você tem nojo de barata, e você sempre vai ter nojo. Não é todas não, é um exemplo só. Você tem nojo de rato. Agora sim. Escute,
E você sempre vai ter nojo. Você vai se casar, ter filhos, netos, você vai continuar com nojo. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. A sua natureza humana não suporta rato. Deixa eu dizer, você nunca vai mudar. Existem algumas coisas que nunca mudam, e em Deus todas as coisas nunca mudam. Se Deus não suportou o pecado de Adão e de Eva, se Ele sentiu nojo no passado, Ele não mudou. Assim como você ainda hoje sente nojo de rato, Deus ainda hoje fica envergonhado quando topa com o pecado. Ele não suporta. Você que é homem, sabe do que você tem nojo? De limpar vaso sanitário. Chama você num retiro e fala que é para você cuidar do banheiro. Esses dias chamou um daqui desse grupo para cuidar do banheiro, lá no retiro. Ele falou assim, olha o que ele falou: isso aqui é para santo. Não encarou. Se você tem esse tipo de nojo, escute, você sempre vai ter esse nojo, sempre, e isso nunca vai mudar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um Deus que não tolera pecado, nós vemos um Deus que não suporta o pecado. Escute, nós vemos um Deus em Noé, que quando todo mundo peca, Deus chama Noé e fala assim: Noé, se afasta desse povo. Por quê, Senhor? Porque eu não estou suportando o cheiro do pecado que está subindo, está me dando náuseas, isso é nojento. E daí, Senhor? E daí que eu vou dizimar e destruir, porque a minha santidade não vai tolerar mais essa fumaça de pecado chegando até as minhas narinas todos os dias. Essa é a santidade de Deus. Um judeu ortodoxo, escute, um judeu ortodoxo, ele não tem coragem de dizer o nome de Deus. Ele considera que o nome de Deus é tão santo, ele considera que o nome de Deus é algo tão santo, que ele acha injusto ele pronunciar com os seus lábios impuros e sujos o nome de Deus. Sabe por quê? Ele tem medo de ofender a glória santa de Deus com seus lábios impuros. Então, para não falar Deus, sabe o que eles falam? Eles falam Senhor, o Senhor, para não ofender a glória e para não ofender a santidade de Deus. Eles levam a sério o mandamento que diz assim: não tomarás o teu santo nome em vão. Quantas vezes nós falamos o nome de Deus em rodinha? Quantas vezes você falou o nome de Deus dando risada? Quantas vezes você deu tapinha nas costas de alguém e falou o nome de Deus da boca para fora? Quantas vezes assistindo um jogo você falou o nome de Deus sem pensar? Santo é o nome do Senhor. Então, volta lá para o texto de novo. Quem está acompanhando, diga amém. Olha o versículo 2, depois de falar que ele está num trono muito elevado. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Tinha quantas asas? Com um par de asas, eles cobriam o rosto, velavam a face. Com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Escute, quantas vezes está escrito a palavra santo ali?
Está escrito a palavra de Deus de santo 3 vezes. Isso aqui, a santidade, é um dos atributos de Deus. O que é atributo? É as qualidades de Deus. Por exemplo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, Deus é onisciente, conhece todos os pensamentos, Deus é soberano, está no controle de tudo. E a santidade é mais um atributo daquilo que Deus é. Preste atenção. De todos os atributos, não existe nenhum atributo que ele repete 3 vezes nas Escrituras. Nenhuma vez está escrito assim: Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é bondade, bondade, bondade. Mas quando toca na santidade de Deus, os querubins dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe o que significa isso? Que se Deus desse uma visão agora para nós aqui da santidade dele, se esse teto rachasse no meio e se abrisse, e Deus desse só uma visão light, superficial para você agora, sabe o que significa isso? Significa que o que mais ia deixar você chocado, o que mais ia deixar você derretido de medo de ser destruído, o que mais ia deixar o seu coração horrorizado e espantado, ia ser quando você contemplasse e visse que santidade tremenda tem no trono de Deus. Quando os serafins olharam, eles não pensaram em outro atributo, eles não pensaram em dizer maravilhoso, 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 eles não pensaram em dizer bondade, bondade, bondade. Mas quando eles compareceram diante daquele trono branco, o impulso que brotou do coração dele foi: santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, a terra inteira proclama a tua glória, santo e tremendo é o Senhor. Está entendendo a potência, o poder da santidade que sai, que emana desse trono de Deus? E o que acontece hoje? Os pregadores modernos, não digo todos, mas muitos deles, estão fazendo ao contrário desses anjos. O que eles estão repetindo nas suas pregações? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Você pecou? Esquenta não, Deus é amor. Aí repete várias vezes, não é só 3. Deus é amor, fica tranquilo, Deus é amor. Você gosta de aprontar, de fazer as coisas, pecar à vontade? Deus é amor. Aí vem outro diferente, ele escolhe outro. Fica tranquilo, Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ah, você está em pecado grave? Ah, você está em pecado mortal? Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sabe o que eu aprendo aqui? Essas pessoas nunca tiveram um pedacinho da visão da glória de Deus, porque quando os serafins tiveram um vislumbre da glória de Deus, o que brotou do coração dele foi: santo, 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 3 vezes santo é o Senhor, Deus do universo. Conheceram a Deus. Deus é santo. E sabe por quê que está escrito 3 vezes aqui a palavra santo? Sabe por quê? Quando você está escrevendo, quem aqui estuda, levanta a mão. Quando você está fazendo uma tarefa, algum trabalho, e você quer destacar um texto, você quer dar ênfase a uma frase, dar ênfase a uma palavra, o que você faz? Você coloca em negrito, se você está digitando, você faz um risco, você coloca aspa, você coloca em letra maiúscula. Para quê? Para quando a pessoa for ler, aquilo chamar a atenção dela, certo? Na língua original que a Bíblia foi escrita,
Quando eles queriam destacar alguma coisa, sabe o que eles faziam? Repetiam várias vezes. Quando o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos sempre no Senhor, para parar e chamar atenção. Quando os serafins olharam para a santidade de Deus, o autor fez questão de escrever no livro sagrado: Santo, 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 3 vezes santo. Sabe para quê? Para que toda vez que eu e que você for pecar, nós não tivéssemos coragem, nós não tivéssemos a ousadia de afrontar Deus com o nosso pecado, para que ficasse martelado na nossa mente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Aí na visão de Isaías, volta lá de novo, vamos ver se você já está prestando atenção no texto. Esse texto vai ficar gravado na sua mente. Quantas asas tinham os anjos aí? Quantas? 6. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Ai meu Deus. Quem eram os serafins? Os serafins é uma classe elevada de anjo, uma hierarquia. Existe 9 hierarquias de anjos: anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados, potestades, dominações e virtudes. Os serafins, eles ficam diante do trono de Deus, não muito perto, como eu disse. Assim como o sol, eles conseguem sentir. Eles assistem diante do trono de Deus e eles ficam adorando dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Mas com um detalhe: com 2 asas eles tampam o rosto. Sabe por quê? A glória e o poder da santidade que sai daquele trono, aquela irradiação, é algo tão fenomenal, é algo tão poderoso, é algo tão glorioso, que até os anjos, até os serafins, não conseguem suportar olhar para aquela glória. Então o que eles fazem? Com 2 asas cobrem o rosto. Deus é muito santo. Sabe por que eles cobrem o rosto? Porque quando eles veem como Deus é elevado em santidade, quando eles veem como Deus é tão separado, quando eles veem que Deus é santo demais, os serafins ficam cobertos de vergonha diante da santidade de Deus, e de vergonha eles, que são seres, que escute, que não têm pecado algum. Os serafins não têm mancha alguma de pecado, mas até eles, quando estão diante da santidade de Deus, eles ficam cobertos de vergonha, eles ficam humilhados e envergonhados. Então eles catam as asas, escondem o seu rosto, porque não suportam, não contêm a glória da santidade que sai daquele trono. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Escute, com as outras 2 asas eles faziam o quê? Cobriam o quê? Os pés. Por que com 2 asas eles cobriam os pés? Essa é fácil, essa eu vou deixar alguém chutar. Já veio alguma coisa na sua cachola aí? Por quê? Vou te dar uma pista. Moisés foi atraído até Deus. Moisés subiu na montanha, viu uma sarça ardente, era a presença de Deus que estava lá. Quando Moisés foi pisar naquele lugar, Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa.
E por que aquela terra é santa? Porque a presença de Deus estava ali. O céu, o lugar onde Deus está, escute, é tão santo, é tão glorioso, é tanto poder de santidade, que nem os anjos ousam pisar os pés. Nem os anjos suportam a natureza santa daquele solo sagrado do lugar onde Deus habita. Nem os anjos suportam a força. Deus habita numa atmosfera tão elevada, que está acima de qualquer alcance, que é inatingível, que é inalcançável para qualquer ser, e mais do que tudo, é incompreensível. Com 2 asas cobriam os pés. No livro de Jó está escrito: eis que Deus... meu irmão, será que eu leio isso aqui? Escuta isso, vê se dá para compreender isso. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos seus anjos, nem os céus, nem o céu é santo aos teus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, e que bebe iniquidade e pecado como se fosse água. Você viu o que esse texto revela? Olha só, nem os santos, nem os anjos, nem o céu, nem o lugar da morada de Deus, meu Deus do céu, o que é isso? Se nós pudéssemos compreender só isso, nem o lugar da habitação de Deus, Deus considera santo aos seus olhos. Nem mesmo os céus, nem mesmo os anjos, nem santo algum consegue suportar estar diante de Deus. É tanta glória que sai daquele trono, o poder de santidade que sai dali é algo tão tremendo, que nem a morada de Deus, a casa onde Deus habita, consegue suportar aquele lugar, tanto santo que Deus é. Os anjos não suportam, os serafins não suportam, nem o céu suporta. Renan, o que significa isso? Dizer que nem os céus onde Deus habita suporta a santidade de Deus, é santo aos olhos de Deus. Sabe o que significa isso? Isso aqui é só para elevar a santidade de Deus. Isso aqui é só um jeito de mostrar que o céu, os anjos, comparado ao nível elevadíssimo da santidade de Deus, são como pó. Eu vi o Senhor num trono muito elevado. Aí diz assim o texto: quanto mais o homem que bebe iniquidade como se fosse água. Se Deus abrisse esse teto, essa porta agora, e visitasse com uma fumacinha da glória que sai do trono dele, somente uma pequena visão da sua santidade, nós que bebemos pecado como se bebe água, em menos de 1/1000 de segundo, nós seríamos dizimados pela glória santa de Deus. Ninguém consegue suportar o peso que sai daquela glória, que sai daquele trono. Ele chacoalha o céu. Ninguém suporta a santidade de Deus. 1 Samuel capítulo 2, está escrito assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Isaías diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de
santo. E Maria, na sua oração, disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Isaías capítulo 6, João, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim. Escute, nós estávamos dizendo que ninguém suporta um pouco da glória de Deus. João escreveu o livro do Apocalipse, e Deus se revelou a João e deu uma visão para ele, uma visão tremenda da majestade de Deus. O que João viu? Abra lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Olha só, vamos pegar ali do versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém? Ó, voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos, como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze, fino encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto, se assemelhava ao sol, quando brilhava com toda a força. Agora preste atenção na reação de João, quando viu um pouco da majestade, da santidade de Deus. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Só até aí, preste atenção. Deus deu somente uma porçãozinha da glória e da santidade para João, através de uma visão. Quando João viu essa visão, ele disse: eu não suportei, foi maior do que eu não pude resistir, eu não pude aguentar, foi forte demais. Então o que aconteceu? Eu caí como morto. Puf, tamanha santidade de Deus. Ninguém consegue suportar a santidade que sai desse grande trono branco. Nós demos exemplo dos serafins, que não suportam, de Moisés, que não suporta, dos céus, que não suportam. Nada disso que você acabou de ouvir é capaz de suportar. E João disse: eu caí como morto. Você imagina se Deus desse uma visão dessa para você? A visão da santidade de Deus é algo tão grande. Por que ele quase caiu como morto? Que ele caiu como morto? Porque a nossa natureza é corrupta. A nossa natureza é suja pelo pecado. A nossa natureza é contaminada de sujeira. Então, quando aquele que é santo, quando aquele que habita na luz inacessível, quando aquele que está num trono muito elevado se aproxima um pouquinho só de nós, puf, cair como morto. Santo é o Senhor. Ninguém suporta o brilho da santidade que sai do trono de Deus.
E nós precisamos estar atento a isso, porque hoje em dia o Deus que está sendo pregado, escute bem, não é mais o Deus santo. O Deus que tem sido ensinado por aí é um Deus que se parece mais com o Papai Noel, que só veio na terra para dar, presentear, presentear, presentear. E talvez o Deus que você ouviu falar desde que você era criança nunca existiu. Talvez o Deus que você formou na sua imaginação, através das histórias que o seu pai e a sua mãe contavam, através daquilo que você ouvia as pessoas dizer, pode ser que você até hoje acreditou numa ilusão da sua imaginação. Quer que eu diga por quê? Porque tem se ensinado sobre um Deus que não é esse Deus santo. A prova disso é que enquanto eu falava desde o começo sobre a santidade de Deus, vocês faziam um olhar para mim como se vocês não soubessem que Deus é santo. E todos vocês sabem disso. Só que vocês estavam olhando de um jeito como se vocês tivessem ouvido pela primeira vez que Deus é santo. Então, tem sido construída na nossa mente, no nosso pensamento, preste atenção, a imagem de um falso Deus. Isso tem nome, sabe como é que é o nome disso? É idolatria. É quando você adora um outro Deus, quando você forma a imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Deixa eu te dizer algo. O Deus que tem se falado por aí, e talvez o Deus que você tenha ouvido, é um falso Deus, sabe por quê? Vou te dizer. Primeiro, o Deus que tem sido ensinado é um Deus que tolera o pecado, é um Deus que não tem problema algum com o pecado, é um Deus que não tem indiferença nenhuma com o pecado, porque todo mundo é pecador, então Deus engole todo mundo. Então tem se ensinado um Deus que pode pecar à vontade, no final das contas Deus vai perdoar a todos. Então talvez tenha sido construída uma imagem na sua cabeça falsa de Deus. Segundo lugar, tem se ensinado sobre um Deus que não trata com o pecador. É um Deus que nunca vai castigar o pecador, é um Deus que nunca vai punir. Eu não sei para que Jesus disse que existe inferno. Tem se ensinado um Deus que nunca vai mandar ninguém para o inferno. É um Deus que só tratou com Adão e Eva quando eles pecou. Mas agora Deus mudou. Deus não é mais intolerante ao pecado. Agora Ele está suportando. Agora está descendo na garganta dele. Então tem se falado de um Deus que você pode continuar no pecado à vontade, porque no final das contas Deus vai te suportar e vai te aguentar. Terceiro lugar, tem se ensinado de um Deus que mora no coração de pessoas que não se converteram. Você não encontra em lugar nenhum na Bíblia falando que Deus mora no coração de quem não se converteu. Em lugar nenhum. Mas tem se ensinado que Deus está no coração de todo mundo. E você ouviu desde criança que Deus está no seu coração. E quando você peca, você não imagina que Deus saiu do seu coração. Por quê? Porque a única coisa que você ouve não é os textos que eu citei aqui. A única coisa que você ouve é: Deus é amor, amor, amor. Aí você pensa que Deus é que nem a sua mãe, que você apronta e não dá nada, e ela continua ali, abraçada com você. Então tem se interpretado muito errado. Tem se ensinado um Deus que quer que eu seja feliz acima de tudo. O importante é eu ser feliz. Deus tem que me dar uma casa para me casar. Deus tem que fazer eu passar na faculdade. Deus tem que fazer eu passar no concurso. Deus tem que me dar o namorado que eu quero. Deus vai fazer tudo para mim, por mim e em mim. O centro é eu. O centro não é mais Deus. Tiraram Deus do centro. O negócio é você agora. É você ser curado. É você ser abençoado. É a sua vida dar certo.
é a sua vida melhorar, o centro é Deus trabalhar, Deus virou empregado seu. Por causa dessas pregações, Deus virou um servo, fica te servindo. Deus é o servo e você é o Senhor. Senhor, eu quero. Senhor, dá. Senhor, inverteu. Quinto lugar, tem se ensinado sobre um Deus que vai perdoar você sempre. Em que sentido? Você pode pecar a semana inteira, confessa, continua pecando, confessa, continua pecando, confessa semana que vem que Deus está perdoando. Não tem lugar nenhum na Bíblia escrito que se você confessa e continua pecando, você está perdoado. Lugar nenhum. Mas tem se ensinado um evangelho tão barato, um evangelho tão mentiroso, que esses ensinadores, esses falsos ensinadores, vão pagar caro no dia do julgamento final. Porque Deus vai dizer: o Deus que vocês pregaram foi qualquer outro Deus, menos a mim. Porque eu sou santo, santo, santo. E eu não tolero, eu tenho aversão a pecado, e eu não sou isso que vocês estão pensando. Eu não vou me submeter a isso. Então, qual que é o perigo disso? Que tem se formado na sua mente a imagem desse Deus falso. Imagina se chegasse alguém aqui com uma imagem falsa de você. Como que é o seu nome? Alessandro. Imagina, Alessandro, que chegasse alguém aqui falando assim: o Alessandro é um cara metido, o Alessandro é um cara que só pensa em dinheiro, o Alessandro é um cara que odeia a mãe dele, e começar a se vender uma imagem que não é a sua. Aí, como quem está ouvindo não te conhece, não tem intimidade com você, ele vai acreditar naquilo que ele está ouvindo. Tanto é que todas as vezes que você ouviu algo sobre alguém que você não conhecia, você criou aquela imagem daquela pessoa. E é isso que tem acontecido. Tem se ensinado uma imagem falsa de Deus. E porque nós não temos intimidade, porque nós não lemos a Bíblia, não conhecemos, acreditamos. E porque acreditamos, vivemos uma vida folgosa no pecado. Porque nós entendemos que a misericórdia de Deus é licença para mim pecar. Ah, é? Deus é misericórdia? Ah, é? Deus é amor? Ah, é? Ah, então eu tenho licença para pecar. Nós gostamos da misericórdia para abusar dela. Nós sentimos que estamos protegidos e seguros. Podemos pecar porque alguém diz: Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Aí você tem feito essa imagem falsa e errada de Deus. Um dia eu estava indo num congresso, e eu fui surpreendido. Nós estávamos no ônibus, aí a gente desceu para tomar um café no meio da noite. Uma moça me parou e falou assim: parei. Ela estava com nós no ônibus. Ela disse assim: sabia que eu tinha uma imagem falsa de você? Eu falei: ah, é? Como assim? Eu achava que você era metido, orgulhoso, e que você se achava um ungido do Senhor. Eu achava que você se achava o intocável, o ungido. Se alguém mexer com ele, vai se ver com Deus. Mas quando eu vi você passando e conversando com meu namorado, e eu vi você sorrindo, caiu por terra aquela imagem que eu tinha. Por quê? Porque eu tive um contato mais próximo, mais íntimo com você. Assim acontece com você. Você ouve aquela imagem de um Deus que não tem problema com o pecado. Você ouve aquela falsa imagem que você pode continuar confessando e pecando à vontade. Aquela falsa imagem de Deus que tudo suporta, que tudo vai te aguentar, que você pode ver à vontade. Aí acontece igual essa menina. Aí você começa a ler as escrituras e tem um contato mais íntimo e mais próximo de Deus. Aí sabe o que você fala? Igual ela: Deus, eu não sabia que o Senhor era tão santo assim. Se eu soubesse, eu não tinha vivido tantos anos da minha vida entregue ao pecado. Porque na minha mente eu formei uma imagem de um Deus falso, de um Deus que não é o Senhor. Está entendendo? É um grande perigo, você acha, sim ou não? Precisamos conhecer a Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz no livro de Oséias? Olha só, você quer saber por que tem gente que vai para o inferno?
Você quer saber por que tem gente que é destruída no inferno? Quer saber, sim ou não? Olha só o que diz em Oséias: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe o que ele está dizendo? Se o meu povo soubesse pelo menos um pingo, uma gota do que é a minha santidade, se o meu povo soubesse pelo menos uma gota do que representa e é o poder da minha santidade, se eles dedicassem pelo menos alguns segundos durante o dia para ler, para conhecer pelo menos um pouco da minha santidade, eles não seriam destruídos, porque imediatamente eles mesmos não iriam suportar mais o pecado. Imediatamente após me conhecer e saber que eu sou santo, eles mesmos, escute, iam criar horrores do pecado. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Talvez você está pensando assim: verdade, o povo lá do mundo não conhece a Deus, estão precisando de conhecimento. Deus está dizendo: o meu povo só é destruído por falta de conhecimento. Sabe o que ele está dizendo? O povo da igreja, o meu povo é destruído, fica distante de mim, e muitos serão lançados no inferno, porque lhe falta conhecimento da minha santidade. Deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo da sua vida nesse ano, nós estamos acabando o ano, quanto tempo, preste atenção, quanto tempo desse ano você investiu e você dedicou para conhecer esse Deus Santo? Vou mudar a pergunta: quantos minutos por dia, diariamente, você separou e destinou para conhecer a santidade de Deus? Vou mudar a pergunta: esse mês, nós estamos na metade do mês, quanto que você separou de tempo para abrir a sua Bíblia, que talvez está lá na sua casa juntando poeira, ou que só é levado para o grupo de oração? Quanto você separou para conhecer a santidade do Senhor e ficar estupefado igual os serafins e dizer: santo, santo, santo é o Senhor? E mais, essa semana, o que você passou o seu tempo? Amigos, televisão, internet, WhatsApp, tererê, passeios, conversa? E o quanto dessa semana, traz na sua mente aí, você separou para conhecer mais de perto, mais intimamente, mais próximo, a santidade desse Deus tremendo? Como é que é? Nem um dia da semana? Como é que é? Não leu um capítulo a semana inteira? Deus está dizendo: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque se eles soubessem pelo menos um pouquinho do que é a minha santidade, eles não iam mais tolerar o pecado. Porque eu sou um Deus tão santo, tão santo, tão santo. Escute, Abacuque 1, capítulo, versículo 13. Eu sou um Deus tão santo, que meus olhos são tão puros, que eu não posso nem contemplar o mal. Os olhos de Deus, ele está dizendo, é tão puro, tão santo, entenda isso, que ele não pode nem olhar para o pecado, quanto mais ter comunhão com o pecador. Deus esconde a face dele quando você peca. Sabe o que Deus faz quando você peca? Ele faz assim, ó, vira o seu rosto. Por quê? Meus olhos são tão puros que eu não posso nem contemplar o pecado, contemplar o mal. Você não está entendendo? Não é que Deus não suporta tocar no pecado, não é que Deus não suporta se aproximar do pecado, é que Deus não suporta ter contato visual com o pecado, mesmo que seja à distância. Sabe quando você vê uma coisa à distância e você tem um contato visual? Quando Deus fala que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode nem olhar, Ele está dizendo, sabe o quê?
nem de longe eu suporto, nem de longe, até de longe a presença do pecado me envergonha. Então mesmo de longe eu tenho que inclinar minha face, eu tenho que virar o meu rosto, porque eu não suporto, porque aquilo me envergonha. Deus é muito puro, Ele é muito santo de olho. Vamos dedicar nossa vida, esse final de ano, a nossa vida inteira, a conhecer mais desse Deus santo, para que nós não venhamos a ser destruídos por falta de conhecimento, para que nós paramos de brincar com Deus e achar que Deus é tudo aquilo que Ele nunca disse ser. É isso que nós precisamos fazer. Deixa eu dizer uma coisa, você acha que Deus é santo? A santidade de Deus é algo tão tremendo, é algo tão violento. Eu disse que os anjos não suportam, os serafins não suportam, os santos não suportam, os céus onde Deus habita não suportam a santidade dele. Moisés não suportou, João em Apocalipse não suportou, Daniel, quando viu a santidade de Deus, quando Daniel teve uma curta visão da santidade de Deus, ele disse assim, quando ele teve uma visão da majestade de Deus, abra sua Bíblia, pela última vez, em Daniel, capítulo 10, versículo 5. Daniel capítulo 10, versículo 5. Está depois de Ezequiel. Daniel capítulo 10, versículo 5. Se você não achou, pode parar, só escuta. Está escrito assim: levantando os olhos, viu, vamos ver se ele vai suportar a santidade de Deus. Viu um homem vestido de linho, cingia-lhe os rins um cinto de ouro de ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham o aspecto do bronze polido, e sua voz ressoava como o rumor de uma multidão. Eu, Daniel, era o único a ver essa aparição. Meus companheiros não viram, mas se apoderou deles um tão grande pavor que fugiram para se esconder. Fiquei, portanto, sozinho a contemplar essa grandiosa aparição. Olha o que aconteceu com ele. As forças me abandonaram, o meu rosto ficou pálido e eu desmaiei, desfaleci. Ouvi então esse homem falar, e ao som das suas palavras caí desmaiado com o rosto por terra. Só até aí. Olha só, quando a presença de Deus Santa se manifestou, os companheiros e os amigos de Daniel, sabe o que eles fizeram? Fugiram. Tamanho terror de contemplar a santidade de Deus, eles se esconderam, e Daniel ficou desfalecido. A natureza do pecado é tão grande em nós, ela é tão violenta, que diante de uma pequena demonstração da glória de Deus, Daniel falou: eu fiquei pálido, perdi as forças do meu corpo e desmaiei. Assim é o meu corpo, assim é o seu corpo. Isso acontece com você quando você dedica tempo para conhecer esse Deus Santo, quando você dedica tempo para se aproximar desse Deus Santo. O que acontece? Você não suporta contemplar a santidade dele. O que eu estou dizendo? Você não suporta? Você não suporta continuar mais pecando, você não suporta mais continuar na vida imunda, você não suporta mais continuar na vida suja com indiferença. Se você dedicar tempo a conhecer esse Deus Santo como Daniel, você vai cair por terra, vai se envergonhar e vai ter terror do pecado. Ninguém consegue suportar a santidade de Deus. É algo muito glorioso, é algo muito tremendo.
Sabe o que mais que não suporta a santidade de Deus? Bate o seu pé e faz assim. Essa terra que você está pisando, nem mesmo ela suporta ficar um segundo na presença de Deus. João no Apocalipse diz, no julgamento final: eu vi um grande trono branco, a santidade, e sobre esse trono, aquele que estava sentado no trono. Quem é? Deus, Jesus. Olha só, diante da presença daquele trono branco, escute isso: o céu e a terra fugiu da presença da santidade de Deus, e não se achou mais, não se encontrou mais lugar para o céu e para a terra. Pergunta para mim por quê? Porque até mesmo a terra está suja e foi contaminada pelo pecado. Até mesmo a terra se contorce e geme de temor da presença santa e poderosa que sai do trono glorioso de Deus. E quando João viu a terra se aproximando para o juízo final, ele diz: a terra se escondeu e fugiu e desapareceu, dizimou-se na presença. Tamanha a santidade, tamanha a glória que sai do trono de Deus. Não ouse pecar. Deus é 100% santo, e ninguém é capaz de suportar a santidade que emana de Deus. Nem mesmo a terra foi capaz de suportar a santidade que está no Senhor. Isso é uma lição para nós. Precisamos cada dia mais conhecer esse Deus santo. Precisamos derrubar o ídolo desse falso Deus que foi criado na nossa mente. Precisamos urgentemente. Deus precisa levantar uma geração. Esse encontro foi feito para isso, para acordar a gente, para tirar a gente do sono, para tirar a gente do engano. Tem muita gente pensando que está andando com Deus e não está. Tem muita gente, estou falando de carismático mesmo, carismático que tem cruz no pescoço, terço no braço, Bíblia na mão, que fala em língua, que tem ministério, que está equivocado, que durante a semana faz coisas que ele não teria coragem de fazer na presença dos irmãos carismáticos. Faz coisas que ele está fazendo, não tem noção da santidade de Deus. Quando você conhece a santidade de Deus, escute, você só tem coragem de fazer escondido o que você também tem coragem de fazer na presença dos outros. Sabe por quê? Porque você sabe que os olhos de Deus são santos, e eles estão em todos os lugares. Todos os lugares. Quando você está no banheiro, Deus lá está. Quando você está com a sua namorada, Deus lá está. Quando você está no carro com alguém, Deus lá está. Quando você está na festa, Deus lá está. Deus está, e Ele vê tudo o que acontece. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Os olhos de Deus são como olhos de coelho. Os olhos do coelho, o coelho ele enxerga 360 graus à sua volta. Se você está na frente do coelho, ele te vê. Se você está do lado do coelho, ele te vê. Se você está atrás do coelho, ele te vê. Todos os lados o coelho vê você se aproximando. Ninguém pode escapar dos olhos de Deus. Quando você pensa que está escondido e ninguém está vendo, Deus ali está, e os seus olhos são santos. Quando você pensa que fugiu o suficiente para não ser encontrado, ali está os olhos de Deus te contemplando. Quando você pensa que subiu num lugar muito alto, os olhos de Deus te alcançam. E quando você pensa que cavou um buraco tão fundo e tão escuro que ninguém pode ver, Deus está te vendo. Temos que ter cuidado com a santidade que emana do trono de Deus. E para encerrar, por último agora, o que eu vou falar agora vai deixar algumas pessoas meio chocadas. Alguns aqui, poucos, talvez uns 3 que estão aqui, ou 4, já ouviram o que eu vou dizer agora. Para você ter uma noção da santidade de Deus. Escute. Quando você tem uma criança, e você está na sala,
e passa alguma coisa maliciosa na TV, passa alguma coisa de pecado, alguma coisa tendenciosa, os olhos daquela criança é puro e santo. Então quando o pai vê aquela cena, a mãe vê aquela cena imoral na TV, o que ele faz? Ele tampa os olhos da criança e vira o rosto. Preste atenção, mesmo a criança sendo pecadora, ela tem pureza, e nós protegemos a pureza dela. Agora, se uma criança que é pecadora não pode ver o mal, a malícia, a iniquidade, quanto mais os olhos de Deus permanecem inclinados de costa o tempo inteiro, quando você continua no pecado. Sabe para quê? Para não ofender a visão dele, de tão santa que ele cobre o rosto e vira. E digo mais, você sabe por que quando Jesus estava na cruz, é isso que eu vou dizer agora que vai deixar você chocado, não é o que eu falei da criança. Você sabe por que quando Jesus estava na cruz, muita gente não entende, ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Peraí, o pai abandonou o filho? O que significa isso? Sabe o que significa? Escute isso. Na cruz, olha como Deus é santo, olha como Ele não tolera, olha como Ele não abre exceção. Na cruz, os meus pecados e os seus foram lançados em Jesus. Todos, pensa aí, todos os pecados, os mais sujos, depravados, imorais, os mais imundos, todos foram lançados em Jesus. Naquele momento, a palavra de Deus diz, deixa eu citar aqui, em Coríntios capítulo 5, versículo 21, escute isso: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento que os meus e os seus pecados foram lançados em Jesus, Jesus se tornou pecado. Deus é santo de olhos e puro, e não pode olhar para o pecado. Deus vira as costas para Jesus, porque Ele não pode contemplar o pecado, porque santo é os seus olhos que não pode contemplar o mal. Acontece uma separação da presença santa de Deus de Jesus. Quando Jesus sente isso, Ele diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus é tão santo que, para proteger a sua santidade, Ele é tão santo que Ele nunca abre exceção. Não importa o pecado que você cometa, não importa a justificativa que você dê, Deus não abrirá exceção. Se for algo que você não tem coragem de fazer aqui no meio de todo mundo, Deus está de costas para você. Deus está virando o rosto, porque até com Jesus Ele não abriu exceção. Tão santidade que é, tão santo que é esse Deus. Se coloque de pé.